Olá, meu amado, minha amada irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja no seu coração, amém? Hoje eu quero compartilhar algo com você que me chamou a atenção. Eu estava fazendo uma leitura de um livro muito interessante, do autor Hernandes Dias Lopes, A Parábola do Bambu. E eu achei interessante nesse livro, que nos mostra princípios tão ricos, tão grandiosos. Se a gente for ver os evangelhos, Jesus ele tece uma porção de parábolas para exortar, para animar, para mostrar princípios do reino. E isso é precioso. E eu quero trazer alguns princípios que me chamaram a atenção nesse livro, que fala sobre o bambu. É tão interessante que o bambu vem da família das gramíneas. Gramíneas, quando você vê essa palavra gramíneas, o que te vem à mente? Grama. Interessante, né? Então essa é uma família das gramíneas que tem diversas variedades de plantas. Tão interessante que você olha para a grama, ela é como um tapete, né? Ela é rasteira, ela é pequena, das raízes curtas. As raízes da grama, elas são bem pequenas, ficam pouco abaixo do solo, pouca coisa, e elas saem entremeando uma na outra, virando o quê? Um tapete, certo? Só que o bambu, ele tem uma característica diferente. O bambu, diferentemente da grama, ele é o quê? Ele dá aquelas torceiras, ele é comprido, ele é fino. Uau, interessante, né? E como nós podemos aprender com isso? Algumas características do bambu, vou falar para você aqui. Em primeiro lugar, o bambu ele é oco. O bambu, ele cresce para o céu. O bambu tem raízes profundas. O bambu não cria galhos. Ele tem pequenas folhinhas, pequenas pedacinhos de bambuzinho que saem nele assim, tipo um emaranhado de garrancho, umas folhinhas, mas ele não tem galhos como árvores. Interessante. O bambu ele é cheio de nós. O bambu cresce em touceiras. O bambu é flexível. O bambu é útil. O bambu é resistente às adversidades. O bambu cresce à beira das fontes. Bom, isso é muito interessante, irmãos. Primeiro eu quero te falar que o bambu ele é oco. Nós, todo ser humano, nós nascemos com um vazio extenso no nosso coração. Se você já teve uma experiência com Jesus ou ainda não, eu já tive uma parte da minha vida, eu me converti com 21 anos de idade, você sabe? Mas até esses 21 anos, eu sentia um vazio muito grande dentro do meu coração. Experimentei muitas coisas que o mundo tinha para oferecer, eu experimentei, tentando preencher o meu coração, tentando preencher algo dentro de mim, mas lá no fundo sempre havia um vazio, você sabe? Talvez você passe por esse vazio, tenta te preencher de alguma maneira. Eu quero te falar, o vazio que há dentro de você e havia dentro de mim, esse vazio ele é do tamanho de Deus. Por que esse vazio é do tamanho de Deus? Porque ele só pode ser preenchido quando nós recebemos ele para morar dentro de nós. Uma vez que você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, e você passa a ter um relacionamento com ele, a ter uma vida no Espírito, o vazio do seu coração ele é preenchido. Até mesmo nós, quando nos convertemos, nós temos que ter uma vida constante de intimidade, de enchimento do Espírito. Oh, meu amado, quando nós passamos a desfrutar dessa realidade de Deus, nós passamos a ter um preenchimento genuíno. Por isso que nós temos uma semelhança do bambu. Há esse vazio dentro de nós para ser preenchido por Deus. Amém? Segundo ponto interessante, o bambu ele cresce para o céu. As gramas elas são rasteiras, mas o bambu ele cresce para o céu. Você pode ver que tem bambu que chega a 20, 30 metros. Isso é interessante, porque nós temos que andar também por um rumo. O nosso alvo é Cristo. Nós temos que andar pela suprema vocação, que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é a glória. Amado, você tem que andar de cabeça erguida. Você tem que olhar andando para o autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor e Jesus Cristo. Não olhe para as coisas terrenas, não olhe para as coisas naturais.
Como diz o apóstolo Paulo, fixemos os nossos olhos naquilo, né, que não se vê, porque aquilo que não se vê é eterno, mas aquilo que se vê é transitório. Fixamos os nossos olhos no Senhor, amém? Que seus olhos estejam para o alto nesses dias, amém? Bom, o bambu tem raízes profundas. Se você tiver a oportunidade de pesquisar sobre o bambu chinês, ele demora por volta de 3 a 4 anos para ele poder apontar, para ele dar o seu brotinho. Durante esse tempo, você olha no solo, não vê nada, mas ele está crescendo para baixo. A sua raiz ela é profunda, a sua raiz ela vai crescendo para baixo, até chegar a um ponto que de 3 a 4 anos que o broto começa a subir para cima. E de uma forma milagrosa, quando ele começa a crescer para cima, no estalar de dedos, ele está gigantesco. É muito rápido. Isso acontece na nossa vida, amados. Nós temos que crescer as nossas raízes, a nossa base no Senhor. Você sabe, nós não precisamos querer ser visto por fora, visto pelos homens. Entra para o seu quarto. A palavra fala que aquele que entra no quarto e fala ao Pai ao secreto, o Pai no secreto vai te responder, vai falar o coração. Nós temos que criar nossa base no Senhor. Jesus fala que ele é a pedra angular, a pedra principal. Ele é a nossa rocha, ele é a nossa fortaleza. Você sabe, se você estiver arraigado e fundamentado no Senhor Jesus, você não pode ser abalado. Não é um vento, não é uma tempestade que vai te abalar, que vai te derrubar. Você sabe, o bambu japonês, ele dá muito em montanhas e tem ventos muito fortes, temporais muito fortes. Ele se emborca, ele verga, ele é flexível, mas ele não quebra, porque a sua base, a sua raiz está bem forjada, está bem profunda. Que esse seja dias, que a minha, que a sua raiz esteja profunda no Senhor. Amém? Outro ponto interessante. O bambu, ele não cria galhos, ele é diferente de árvores, né? Ele não tem galhos, ele não tem muita pompa. E o bambu também, amados, ele não dá... Você não vai ver um bambu sozinho. Você não vai ver só aquele filetinho de bambu só. Não. Ele cria em muitos, aquela ramagem. Você vê aquelas toceiras de bambu. Fazer que nem aqui no Goiás, né? Nós chamamos de toceira. Toceira de bambu. Você vê aquela roda, aquela toceira. Sabe por quê? Se ele estiver cheio de galhos, não tem como ter um punhado de árvore, uma em cima da outra, que nem o bambu. Porque o Senhor nos chamou para viver em unidade como igreja. Não ande sozinho, não esteja sozinho, não esteja desgarrado, vem para o corpo. Vem para o corpo. Teve uma parábola, né? Uma situação na Bíblia, nos evangelhos, que Jesus, vendo ali um homem, né, da sua mão mirrada, ele pega aquele homem e fala, vem para o meio, vem para o centro. E ali Jesus fala, estende as suas mãos. Isso aconteceu em um sábado. Estende as suas mãos. E Jesus curou a mão daquele cara. Trouxe ele para o meio da congregação. Trouxe ele para o meio da igreja. E amados, esteja no meio dos irmãos. Não ande sozinho. Amém? O Senhor chamou nós para sermos como bambu. Andar em toceira, andar junto, andar misturado. Por isso que a Bíblia fala que é melhor ser 2 do que 1. Porque se um cair, o outro estende as suas mãos e o levanta. Se sentir frio, o outro aquece. Nós temos que andar em família, em corpo de Cristo, em unidade, amém? Outro ponto interessante, né? Acabei de dizer, o bambu cresce em touceiras. O bambu, ele é o que? Flexível. O bambu, ele é útil. Por que ele é flexível? Quando vem a tempestade, quando vem o vento, ele se dobra. Isso fala de humildade. Nós temos que ser humilde. Lá em Mateus 11, verso 29, Jesus fala assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, manso e humilde de espírito. Nós temos que andar em humildade. Você sabe, muitas das vezes, irmãos, alguém olha pra gente torto, fala uma palavra que não nos agrada, e a gente já vai ali espinhado, querendo retrucar, querendo, né, bater de frente. Muitas vezes nós, como cristãos mesmo, temos que vigiar para que o ego não queira falar mais alto, para que a justiça própria não queira falar mais alto. É tão interessante algo que o apóstolo Paulo diz, né? Fui crucificado com Cristo. Hoje não sou eu quem vive, né?
mas Cristo vive em mim. O viver que vivo hoje na carne, vivo pela fé em Cristo Jesus, o meu Senhor. Se nós já morremos e já fomos crucificados com Cristo, por que nós iremos retrucar se alguém falar mal de nós? Olha o que Jesus diz. Se você for ver lá em Mateus 5, nas bem-aventuranças, Jesus fala assim: bem-aventurados sois vós, quando for perseguido pelo meu nome, nenhum serão lançados na prisão, outros serão mortos, serão caluniados. Mas bem-aventurados, porque grande será o vosso galardão no reino dos céus. Então, se alguém tem falado de você, tem te criticado, te perseguido, ore por ela. Ajunte brasa viva sobre a cabeça dela. Seja humilde. Não seja cheio de justiça própria. Amém? Deixa eu avançar. O bambu ele é útil. Nós temos que ser útil nas mãos do Senhor. Nós temos que sim nos deixar ser usados pelo Senhor. Nós temos hoje, irmãos, a oportunidade de ser uma bomba nuclear nas mãos do Senhor. Como assim? Bomba para destruir a obra do inferno. Bomba para destruir as mentiras do diabo através da palavra que é viva e eficaz. A palavra de Deus ela é como uma espada de dois gumes que penetra juntas e medula. Que penetra, sabe, alma e espírito, e ela é apta para discernir os desígnios do coração. Uma vez que você pega a palavra do Senhor e ministra essa palavra, e libera essa palavra na vida de alguém, ela traz transformação naquela vida. Seja útil. Se deixe ser usado pelo Espírito Santo de Deus, amém? E grande será o seu galardão no reino dos céus. Glória a Deus. O bambu, ele é o que? Ele é resistente às adversidades. Nós temos que ser resistentes. Como eu comecei falando que o Senhor ele é a nossa rocha, ele é a nossa base, ele é a nossa fortaleza, ele é a nossa força. Não retroceda por qualquer coisa. Na verdade, não retroceda por causa nenhuma. Você sabe por quê? Maior é o Espírito que está em você do que o que está no mundo. O Deus vivo já habita dentro de você. Busque refúgio nele. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Descansa no Senhor. Adversidades vão vir, circunstâncias vão se levantar, mas nós iremos descansar no Senhor. Nós somos fortalecidos nele, nós somos cheios dele, cheios da vida de Deus. E uma vez que a circunstância vem e nós decidimos descansar no Senhor, buscar o nosso refúgio no Senhor, eu quero te falar algo. Agindo Deus, quem impedirá? O Senhor vai agir em sua causa, o Senhor vai te dar força, o Senhor vai te dar vitória. Na verdade, nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, amém? Para finalizar, o bambu cresce à beira das fontes. O bambu cresce à beira das fontes, à beira de córregos, né? de lagoas, fontes de água. Você sabe, um dos nomes do Espírito Santo é água viva. Nós temos que ser o quê? Cheios da água viva. A palavra de Deus diz que daqueles que creem, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Oh, meu amado, que nesses dias os rios de águas vivas fluam no seu coração. Que você seja cheio do Espírito, que você seja cheio da palavra de Deus. Amém? Que nós possamos ser que nem bambu, andar em unidade, andar em humildade e sermos cheios do Espírito. Porque nós somos fortalecidos nele. Cristo é a nossa força. Cristo é a nossa vitória. Que nós possamos ser usados por ele. Em nome de Jesus, eu quero abençoar a sua vida. Declarar que você é fortalecido. Que você é arraigado e fundamentado no Senhor. Que o Senhor possa te usar de uma forma sobrenatural nesses dias. Amém? Porque Jesus está às portas. Ele está voltando. Que você seja cheio do Espírito, cheio da graça e cheio da palavra em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe ricamente, em nome de Jesus.